Eu queria comentar uma matéria divulgada ontem pelo jornal O Globo. Diz a matéria: perigo na rede de saúde. Unidades de risco. Dos 43 hospitais públicos da capital, só um tem certificado aprovado pelos bombeiros. Ou seja, nós estamos hoje aqui no Rio de Janeiro com uma rede de saúde que não deveria estar funcionando. Todos esses hospitais não poderiam ter licenciamento para o seu funcionamento. E só tem, como diz os bombeiros falam a parte final dessa matéria. O Corpo de Bombeiros informou que, por e-mail, que apesar de os hospitais não terem os certificados, a interdição deles causaria um dano irreparável à população, cuja vida depende do atendimento da saúde. Ou seja, os bombeiros não podendo fechar os hospitais, porque senão vão morrer as pessoas, segundo eles, não proíbem o funcionamento. E o que é importante se avaliar, senhor presidente, senhores vereadores, é que essa lista de hospitais, nós poderíamos pensar que os hospitais mais velhos, os hospitais que foram construídos lá no século passado, os hospitais que, quando foram construídos, não havia ainda essa legislação a respeito do incêndio, do pânico em relação aos acidentes em locais fechados. Hospitais antigos, como o Hospital Getúlio Vargas, como o Hospital Souza Guiar, como o Hospital Miguel Couto, como o Hospital de Servidores do Estado, são hospitais criados, construídos lá na década passada, que mesmo tendo tempo para se recolocar, não o fizeram. Mas o que chama a atenção é que a rede pública municipal, por exemplo, tem dezenas de unidades recém-construídas. Os hospitais, o único hospital que não está na lista, que parece ter condições de funcionar sem risco de incêndio, é o Hospital da Ilha, o Hospital Evandro Freire. O resto, o Hospital Maternidade Marisca Ribeiro, o Hospital Maternidade Maria Amélia, ao lado de Souza Guiar, o Hospital de Acari, todos esses hospitais foram construídos recentemente. O Pedro II, pior ainda. O Hospital Pedro II, em 2010, sofreu um incêndio que até hoje ninguém consegue entender como é que aquele incêndio começou e como é que ele acabou. O hospital, depois de sofrer um incêndio, foi completamente reformado, foi municipalizado, a prefeitura recebeu o hospital, o prefeito Eduardo Paz municipalizou, mandou reconstruir o hospital, refazer o hospital, tanto que ele é tido como um hospital novo, por isso ele é administrado por organizações sociais. E o que acontece com o hospital? Logo a seguir tem outro incêndio, de menores proporções, mas que já foi um segundo incêndio. E todos os seus funcionários temem, porque também o Hospital Pedro II não está entre os aprovados pelos bombeiros. As 14 UPAs da prefeitura, todas elas construídas nos anos dourados aqui do Rio de Janeiro, os anos dourados de Cabral e Eduardo Paes, nos anos dourados do Rio de Janeiro foram construídas essas UPAs municipais, como as UPAs estaduais. Todos os hospitais estaduais construídos a partir de agora, na Baixada Fluminense, e são vários deles, todos eles estão comprometidos pelo Corpo de Bombeiros. Ou seja, que obra foi essa moderna? Que obra foi essa tão dita que eles estão defendendo tantas obras da Prefeitura, tentando dizer que o CREA, por exemplo, não estava correto na sua avaliação quando disse que houve erro da Prefeitura, houve erro da empresa construtora da ciclovia? Nós estamos vendo outro exemplo claro. A qualquer momento podemos ter um incêndio numa das unidades de saúde e as pessoas que não vão morrer pela demora do atendimento vão acabar morrendo pelo incêndio, pelo pânico causado, como já aconteceu no incêndio do Pedro II. Então, realmente é lastimável, e o que é mais lastimável ainda, senhores vereadores, é a conduta e a resposta dada a essas crises. Lá em Brasília, o presidente da República fica esperando em cima do muro qual é a repercussão para ver se ele vai ou não tirar o ministro. E aí ele cria uma situação tão grande que não precisa nem tirar o ministro cai porque não se sustenta 24 horas após a denúncia. Aqui no Rio, há uma matéria dessa, uma crítica que é clara às administrações estaduais, municipais e federal. Todos eles são culpabilizados por não darem condições, não fazerem obras, não consertarem, não reformarem as suas unidades, dando condições de trabalho. Alguns hospitais novos, por exemplo,
A matéria fala que no Hospital Souza Aguiar não acharam nenhuma mangueira de incêndio. O hospital acabou de ganhar obras para a Olimpíada. Botaram um chão no Hospital Souza Aguiar, que eu me lembro muito do antigo secretário de Saúde, Dr. Ronaldo César Coelho, que ele dizia que quando entrava no hospital, ele olhava para o chão e penteava o cabelo com o chão do hospital, dizia tão limpo e bonito daquele hospital. O Souza Aguiar está exatamente assim. O Souza Aguiar fez uma estrutura nova, está inaugurando alguns leitos de CTI muito importantes, se diz preparado para as Olimpíadas, mas em compensação não tem mangueira de incêndio, de água para incêndio. É uma coisa interessante. Seria importante que as pessoas do comitê organizador da Olimpíada entendessem que o hospital colocado como referência no centro da cidade tem um chão de mármore, mas não tem mangueiras para apagar o fogo nesse hospital. Mais ainda, o que diz o secretário de saúde do município quando é interpelado com uma notícia dessas? Qual é a resposta que a Secretaria de Saúde tem para dar a respeito desta situação? Ele diz o seguinte, que mandou reservar 8 milhões de reais do orçamento desse ano e mandou abrir uma licitação para que entidades fossem contratadas para fazer esse serviço que não foi feito em 7 anos de administração. Eu espero que o secretário que reclamou que os bombeiros não quiseram fazer esse serviço para a prefeitura, eu espero que o secretário tenha tempo, antes de incêndio, ele faça nessa avaliação sobre o incêndio, que ele faça também do prédio da prefeitura. O centro administrativo também precisa de uma boa avaliação em relação à proteção do incêndio. Mas essa é a situação. Depois de 7 anos de governo, o secretário resolveu abrir uma licitação com 8 milhões de reais para ver se consegue comprar as mangueiras, pelo menos comprar as mangueiras para o Hospital Souza Aguiar. Lamentável, mais um ponto importante na administração do prefeito Eduardo Paz no Rio de Janeiro. Nossos hospitais podem pegar fogo a qualquer momento e a prefeitura acha isso absolutamente normal. Vamos ver o que acontece depois disso. Muito obrigado.